Você está preparado para o longo prazo? Bem-vindo ao canal Top Ações. Hoje a gente vai falar sobre esse alerta que a Luísa deu sobre o longo prazo, ciclos aqui da economia. Eu também vou falar rapidamente como foi minha passagem durante o período das trevas, entre aspas, aí, da Bolsa, né? Mas antes, você vai deixar o seu like, se inscrever no canal ativando o sino. Mas primeiro vamos dar uma olhada numa boa notícia no Brasil e numa notícia neutra aqui no exterior, onde a gente vê primeiro o exterior aqui com o Fed aumentando em 0,5 pontos percentuais a taxa de juros, né, o que era esperado, o que é bom para a economia. Então talvez, será que realmente não teremos recessão? Isso aí é o meu argumento desde o início do ano, que não teremos uma recessão severa lá, vai ficar aqui cambaleando, mas vai se livrar. Vamos ver se isso vai acontecer, né? E eles também aumentam um pouquinho a perspectiva de 2023, mas aí diminui um pouquinho de 2024 e 2025. Então, assim, ficou ela por elas ali. Teoricamente, está caminhando a economia americana. Tá ainda em risco? Tá, mas parece que não vai ter recessão, o que é positivo para o mundo inteiro, né? O Brasil aqui tem muita influência dos Estados Unidos, obviamente, né? Então, notícia positiva, neutra para positiva aqui nos Estados Unidos, né? E nós temos a notícia positiva aqui do Haddad, né? Mas aqui, pelo menos pela fala dele, né? Então o Haddad, ele fala que não está no momento de expansão fiscal para a economia. E ele comenta exatamente aquilo que a gente fala, né? Que estado forte não é estado grande. Nós temos momentos onde realmente pode ter aí um pacote maior, um estímulo maior aí na economia, que ele cita exatamente momentos como similares aí da pandemia, né? Algo assim que precisa realmente de injeção de dinheiro. E faz sentido, né? Então, assim, se ele continuar com esse discurso, beleza. Só que a única coisa que eu concordei muito é que ele falou assim: a PEC nós fizemos aí, tal, os ajustes ficou um pouquinho acima para encaixar e tal, mas ficou próximo da neutralidade fiscal. Eu não acho que ficou próximo, eu acho que esse pouquinho aqui, ó, é muitinho, né? O problema é que essa mudança aqui na lei das estatais aqui realmente preocupa o mercado, né? Dá a impressão que pode mexer em tudo, porque se mexe na lei aí na calada da noite, pode fazer de tudo, né? E tem tudo aquilo que eu comentei no vídeo mais cedo, né? Que é esse uso aí dos bancos públicos para fomentar a economia, que também não tem como dar certo aí, né? Então, assim, é fácil de você bater a renda fixa no longo prazo apenas com um dividendo, sem contar ainda a valorização. Por que a valorização ela é uma consequência e ela é uma consequência natural de quando você escolhe bons ativos a bons preços e reinveste os dividendos? Porque geralmente são nesses momentos como a gente está vivendo agora, de extrema oportunidade, que os preços eles tendem a cair mais do que provavelmente a perspectiva futura dos lucros, que tendem ao crescimento, pessoal, no longo prazo. Então, as oportunidades de preço aparecem, ok? E isso, obviamente, é uma consequência do longo prazo de você se manter investido nessas empresas, não ficar trocando constantemente de posições e reinvestindo os dividendos. De novo, isso não aparece da noite para o dia, né? Então, quem estiver preparado para correr a maratona vai se dar muito melhor do que quem estiver preparado apenas para correr a corrida dos 100 metros. Imagina que desgastante quem só está preparado para correr, por exemplo, a corrida dos 100 metros, começou em 2020, cara, você chega em 2022, você está acabado, porque assim, sua primeira experiência foi com uma queda abrupta, você comprou tudo o que podia, certo? Só que em 6 meses você dobrou seu capital. E você acha que vai ser assim para sempre. Quem entrou em 2020 ainda não viu, não presenciou o momento mais doloroso da Bolsa. Peguem este gráfico que está aí na frente de vocês, vejam a linha verde, antes de 2014 até 2016. Bolsa de lado, sem nenhuma perspectiva de subida, tá? Subiu, caiu em dobro. Cara, foi 2013 a 2016 foram períodos sombrios, tá? Sombrios. E pouquíssimos sobreviveram a esse período, tá? Obviamente não tem como a gente prever, isso, mas 2012 já vai fazer, 2012, 2013 já vai completar 10 anos. E o mercado é cíclico. Então, se nós estivermos, só completar, G, se a gente estiver diante de um cenário como esse, em que a Bolsa vai despencar, andar de lado, vocês precisam estar preparados. Essa vai ser a verdadeira maratona que vocês vão ter que correr. E a gente não quer que vocês deem esse salto apenas na fé, é olhando os dados, tá bom?
E a verdade é, poucos de vocês vão sobreviver a isso, porque poucos estão preparados para o longo prazo. E esse período ao qual a Luísa se refere, eu vivenciei como investidor da Bolsa, né? Que foi aqui que ela comenta de 2010 aproximadamente até o fim de 2016. Era queda sobre queda, a Bolsa caía 1%, no outro dia subia meio, aí depois subia 1, caía 3, então era queda sobre queda, sem grandes perspectivas aí de positividade no longo prazo. E aí eu não vendi no fundo, ninguém deve vender no fundo, né? Porém, eu fiz um outro erro que também é relativamente grave aqui, que é perder apetite dos aportes. Eu nunca deixei de aportar, mas me faltou apetite, né? Então, assim, no começo é muito importante os aportes. Então, comecei investindo pesado aqui, né? No topo, praticamente. Pode acontecer. Isso já é um erro, entrar muito pesado, né? Principalmente quando você não tem certeza exatamente o que está fazendo. Depois, fui comprando a queda, recuperou-se, voltei a achar que eu era o gênio, e aí a bolsa segue queda após queda, né? Fui comprando, mas a níveis mais devagar, enquanto aprendi a analisar muito bem as empresas, escolher melhor, né? O meu maior peso nesse período aqui era a Petrobras, né? Então, realmente, as informações que as corretoras, casas de análises mandam também, a gente não precisa necessariamente ignorar, mas tomar com muito cuidado, né? O que eles estão recomendando aí, sempre aprender a entender o próprio fundamento aí da empresa antes de escolher comprar ou vendê-las. E aí você imagina que se no meio desse caos todo eu tivesse continuado a aportar o máximo que eu pudesse, eu teria me dado muito melhor, porque o topo aqui desse período de queda até hoje, nós temos uma alta significativa, e escolhendo bons ativos que eu já havia aprendido a escolher nesses momentos, eu poderia ter tido um resultado muito melhor em termos aí de lucro e tudo mais, né? Então, o importante é focar aqui no longo prazo. A bolsa tende a se superar. E olha como os ciclos são parecidos. Nós tivemos aqui antes de 2008 aí uma alta significativa, e aí nós temos aqui a crise de crédito nos Estados Unidos, né? Crise imobiliária aí, fazendo as bolsas desabarem o mundo afora. Muito aqui no Brasil, mas o Brasil se recuperou muito bem no começo, né, num primeiro momento, e aí nós iniciamos uma sequência de queda. Tivemos alguns momentos aqui de crise das commodities, mas foi muito mais, na maior parte dela, principalmente aqui, ó, foi problemas internos nossos, né, problemas políticos, né? Então é a mesma receita que nós estamos vendo agora, que bancos públicos impulsionando a economia, estouro de teto, antes não tinha teto, mas era, enfim, dinheiro infinito aí jogado, né? Então, isso aqui aconteceu, e olha só, como o ciclo é parecido, nós temos uma alta significativa na sequência, uma queda pela pandemia, né? E uma queda forte, uma recuperação em V, parece com essa aqui. E agora começa, né, vários ruídos políticos e também econômicos internos do Brasil. Tivemos aqui um pouco de inflação mundial, ainda o mundo se recuperando, né? Daqui a pouco, será que o mundo vai se recuperar como aconteceu aqui e o Brasil ficar para trás por momentos políticos? Não sei. O foco é que vocês têm que imaginar que no longo prazo tende a dar certo, escolher boas ações. Nós sabemos que as elétricas hoje estão muito mais resistentes que no passado, e é muito importante você se lembrar que o PL, né, só para citar um exemplo, né, o PL da Bolsa Brasileira está muito mais barato do que nesse período aqui, né? Então, nós estamos ainda muito mais lucrativos. O PL pode mudar, obviamente, mas é um indicador, tá? E quando a gente compara aqui com o exterior, nós também vemos aqui em reais, né, a Bolsa Americana sofrendo aqui por uns 5 anos mais ou menos, o Brasil indo melhor, na verdade, né? E aí começa essa crise, os Estados Unidos deixa a Bolsa Brasileira para trás e depois dá simplesmente uma porrada para cima, né? Enquanto a Bolsa Brasileira ainda segue num zigue-zague, talvez entrando numa nova crise. O americano ainda sobre a ameaça de crise, mas nós estamos vendo alguma clareza aqui acontecendo, né? Então, nesse período, o S&P 500 valorizou, período aleatório que eu peguei aqui, né? 840%, 47% contra 300% aqui do Brasil, né? 300 contra 850 em reais. Lembrando que o dólar é um aliado da Bolsa Americana, então isso aí também tem que ser colocado nas contas, né? Isso prova que a diversificação também ajuda um pouco na carteira. Eu não diversificava nesse período, obviamente, era muito mais difícil, mas hoje eu já tenho aí 20% nos Estados Unidos e
Eu pretendo aumentar, inclusive, para 25. Eu acho bastante interessante ter essa diversificação, mas lembre-se, cada um na sua estratégia. Se você quer só focar em dividendos, não tem problema. No longo prazo, a Bolsa Brasileira, como nós vimos aqui, ela também tende a performar melhor, né? Mas eu, pelo menos, gosto da ideia de ter aí pelo menos 20, 25% aí no exterior. Lembrando que no próprio Brasil nós temos ações que seguem aqui um pouco mais o mercado externo, como a gente pode ver aqui nesse ano atual, a Vale subindo 22%, com umas trajetórias a alguns momentos diferentes, principalmente quando o Ibovespa descola do resto do mundo, né? O Ibovespa agora caindo, a Bolsa Americana está dando uma recuperadinha, e a gente vê a Vale, ela está seguindo aqui um pouco mais o humor da China, né? Que aí está eventualmente parecido com os Estados Unidos também. A gente vê as siderúrgicas também melhorando aqui de amarelo, né? A Gerdau. Então você vê que a Gerdau e a Vale são exemplos de empresas que estão seguindo aqui um movimento um pouco diferente do Ibovespa, né? Então, é uma certa forma de diversificação. E, além disso, nós temos empresas aqui que os resultados não são muito aqui, entre aspas, né, mexíveis, né? Não dá muito para mexer aí na Transmissão Paulista, por exemplo, na Taesa, né, na Lupar, outras elétricas até pode acontecer, mas também é mais raro. E nós temos aquelas que podem ter até um risco um pouco maior nesse momento, mas estão com descontos bastante interessantes, né? Então deixa o like nesse vídeo e o comentário. Você está comprando Bolsa de Valores recentemente ou você está com receio aí no longo prazo ou mesmo que seja no curto médio aí? Um abraço e até o próximo. Valeu!